Você já parou para pensar que talvez o maior obstáculo entre você e o sucesso financeiro seja a forma como você pensa? Sim, a sua mente pode estar programada para enxergar o mundo como um lugar de escassez, de competição, de portas fechadas. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma completamente diferente de ver a vida e que alguns bilionários já vivem assim há décadas? Um dos bilionários mais conhecidos por ensinar a mentalidade da abundância é Peter Diamandis. Ele não é apenas empresário e engenheiro, mas também autor de livros que desafiam a visão tradicional de escassez e promovem uma nova forma de enxergar o mundo, com foco em oportunidades infinitas, inovação exponencial e riqueza coletiva. Diamandis é coautor dos best-sellers Abundância, O Futuro é Melhor do que Você Imagina e Bold, onde ele compartilha a ideia de que por meio da tecnologia e da mentalidade correta, podemos resolver os maiores problemas do planeta e criar riquezas que beneficiam toda a humanidade. Ele defende que a escassez é muitas vezes uma ilusão, causada por visões limitadas e por sistemas ultrapassados e que vivemos na era mais rica em oportunidades da história humana. Neste vídeo, vamos mergulhar no pensamento de Peter Diamandis, um bilionário que defende uma ideia ousada. O mundo está repleto de oportunidades, e a abundância está ao alcance de quem quer mudar seus hábitos mentais. Com base na filosofia de Peter Diamandis sobre a mentalidade da abundância, trazemos 5 mudanças de hábitos que ajudam a transformar completamente a forma como alguém enxerga o mundo, o dinheiro e as oportunidades. São 5 transformações poderosas que você pode aplicar ainda hoje para sair do ciclo da escassez e entrar na rota da abundância. Fica comigo até o final, porque no último hábito eu vou te mostrar a chave que desbloqueia tudo isso e a maioria das pessoas nunca percebeu. O primeiro hábito que você precisa adotar é o hábito de perguntar: e se? Esse é um dos pilares mais poderosos da mente de abundância. Enquanto a maioria das pessoas vive presa em frases como isso não vai dar certo, isso é impossível, isso nunca foi feito antes ou eu não vou conseguir, quem cultiva uma mentalidade abundante age de forma completamente oposta. Ele não reage com medo ou limitação. Ele se antecipa com curiosidade, visão e coragem. Ele afirma com convicção: há oportunidades ilimitadas ao meu redor e eu estou pronto para aproveitá-las. Porque sabe que o futuro pertence a quem acredita no invisível antes que ele se torne visível. Pessoas com mente de abundância praticam afirmações poderosas todos os dias. Elas dizem: eu sou merecedor de toda a prosperidade que a vida tem a oferecer. A cada dia, a abundância flui mais facilmente para mim. Minha mente está aberta para soluções criativas e ideias lucrativas. Eu não preciso competir, porque o universo é rico o suficiente para todos prosperarem. Essas afirmações não são apenas frases bonitas. São comandos diretos ao subconsciente. São reprogramações internas que criam novas rotas no cérebro, rompem com crenças limitantes e desbloqueiam percepções antes invisíveis. É como tirar um véu da frente dos olhos e finalmente enxergar o que sempre esteve ali. Peter Diamandis ensina que as maiores inovações da história surgiram da pergunta certa: e se? E se o ser humano pudesse voar? Surgiu o avião. E se fosse possível se comunicar com qualquer pessoa do mundo instantaneamente? Nasceu a internet. E se a energia não precisasse ser escassa? Surgiram soluções como a energia solar, a eólica e a nuclear. Diamandis não vê o mundo como um lugar fixo, e sim como um laboratório infinito de possibilidades em constante expansão. E quando você adota essa pergunta como estilo de vida? E se fosse possível? Daí você ativa uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal, responsável pela criatividade, visão estratégica e resolução de problemas. Você literalmente começa a pensar como um inovador. E isso não serve só para criar tecnologias, serve para reinventar sua vida. E se eu pudesse viver do que amo? E se eu pudesse sair das dívidas e construir uma vida próspera? E se eu encontrasse uma forma nova de gerar renda com o que já sei fazer? Essas perguntas abrem portas dentro da mente, e onde há abertura, o universo encontra passagem. Porque a verdade é que o maior bloqueio entre você e sua abundância nunca foi a falta de dinheiro. Foi a falta da pergunta certa. Mas não para por aí. Quando você treina seu cérebro para buscar possibilidades em vez de limitações, você literalmente muda sua bioquímica interna. Você sai do modo de sobrevivência, que é regido pelo medo, pela ansiedade e pela escassez, e entra no modo de criação. E esse modo ativa a motivação, a clareza mental e a coragem. Começa a ver oportunidades onde antes só via obstáculos. Começa a atrair pessoas e situações que vibram na mesma frequência de expansão. A mente abundante não vive reagindo aos problemas. Ela os antecipa com visão, resolve com criatividade e transforma em degraus. Isso muda tudo.
Muda seus projetos, muda sua forma de trabalhar, muda até sua maneira de se relacionar com o dinheiro. Porque o dinheiro não vai para onde há medo. Ele vai para onde há direção, clareza e mentalidade de expansão. Da próxima vez que algo parecer difícil demais, pergunte: e se eu encontrasse um jeito? E se houver um caminho que ninguém pensou ainda? E se o impossível só parecer impossível, até alguém ousar tentar? Esse alguém pode e deve ser você. O segundo hábito é o consumo intencional de informação positiva e visionária. Imagine sua mente como um jardim. Tudo que você consome são sementes. Algumas florescem em ideias, outras em crenças, outras ainda em atitudes que definem o seu destino. Se você só alimenta esse jardim com notícias de crise, colapso, medo e escassez, não espere colher frutos de abundância. Você vai colher ansiedade, limitação e paralisia. É como plantar espinhos e esperar colher flores. A mente é influenciável. Ela absorve o que recebe e com o tempo transforma isso em decisões, comportamentos e resultados. Agora, quem cultiva a mentalidade da abundância sabe disso e por isso escolhe com disciplina o que entra pela porta da mente. Lê sobre inovações, acompanha tendências globais, estuda biografias de visionários, se inspira com histórias de superação e crescimento. Porque essas informações ampliam o campo de visão. Elas mostram que o mundo está evoluindo, que as soluções estão surgindo, que novas formas de prosperar estão sendo criadas todos os dias. É uma forma de lembrar constantemente que o futuro não é ameaça. É oportunidade. Peter Diamandis é um exemplo vivo disso. Ele é obcecado por tecnologia, não por acaso. Para ele, a tecnologia é a prova viva de que a abundância é real e acessível. Pense nisso. Há apenas 20 anos, algo como a internet global era um sonho distante. Hoje, qualquer pessoa com um celular tem acesso ao conhecimento de toda a humanidade na palma da mão. Energia solar está se tornando mais barata do que combustíveis fósseis. A inteligência artificial está democratizando serviços que antes só grandes corporações podiam bancar. Impressoras 3D estão transformando indústrias. Biotecnologia está curando doenças que pareciam incuráveis. Tudo isso mostra que vivemos na era mais promissora da história, mas só vê isso quem consome a informação certa. A maioria ainda está presa à ideia de que o mundo está piorando, quando na verdade, nunca houve tanta abundância de soluções, de conexões, de conhecimento e de possibilidades. Quem alimenta a mente com essa visão se posiciona à frente, porque passa a agir com mais fé, mais foco e mais estratégia. E não se trata apenas do que você consome, mas de quem você se cerca. As conversas que você tem, os grupos que você participa, os perfis que você segue, os vídeos que você assiste, como este aqui. Tudo isso forma o ecossistema mental onde sua mente cresce ou se encolhe. E a pergunta é a seguinte: esse ecossistema está te empoderando ou te drenando? Está te lembrando de que você pode, ou reforçando o que você não consegue? Está te preparando para criar soluções, ou te condicionando a esperar resgates externos? Você precisa blindar sua mente como se fosse seu maior patrimônio. Porque na verdade ela é. Pessoas com mentalidade de abundância não apenas consomem bons conteúdos, elas fazem disso uma rotina, como um ritual. Elas sabem que aquilo que alimenta a mente hoje será a realidade manifestada amanhã. Por isso, mude o que você assiste, o que você lê, com quem você conversa. Seu mundo interior precisa refletir o mundo que você quer construir. Se você quer um futuro próspero, precisa começar pela raiz o conteúdo que planta todos os dias na sua mente. O terceiro hábito transformador é pensar em escala global, mesmo agindo em escala local. Durante muito tempo fomos condicionados a acreditar que só podemos impactar o que está perto. Como nossa rua, nossa cidade, no máximo nosso estado. Mas essa é uma mentalidade do passado. Uma visão limitada, que pertence a uma era onde os recursos eram escassos e a conexão entre as pessoas era restrita. Hoje, vivemos em um mundo onde uma única ideia, se bem posicionada, pode alcançar milhões de pessoas em questão de horas. Peter Diamandis reforça isso ao dizer que vivemos numa era de abundância tecnológica. A internet, os smartphones, as redes sociais, a inteligência artificial, os aplicativos. Tudo isso são ferramentas que permitem que você, a partir de qualquer lugar, possa lançar soluções que toquem vidas ao redor do planeta. Você pode gravar um vídeo no seu quarto e inspirar alguém no Japão. Pode criar um e-book e transformar a vida de alguém na Colômbia. Pode desenvolver um produto digital e vender para pessoas do mundo inteiro sem nunca sair de casa. O que limita seu alcance não é sua localização. É sua mentalidade.
O erro está em achar que só porque seus recursos são pequenos, sua visão também deve ser. E esse é um dos maiores bloqueios que impedem as pessoas de prosperar. Pensar pequeno é confortável, mas não é abundante. A mentalidade de abundância não é sobre o que você tem hoje. É sobre o que você é capaz de criar a partir do que tem hoje. É sobre usar cada recurso como um trampolim, não como uma barreira. É entender que um celular pode ser sua câmera, seu estúdio e sua conexão com o mundo. Que seu conhecimento pode virar um curso, que seu talento pode virar um serviço, que sua dor superada pode virar uma mensagem que inspira. E que tudo isso, mesmo começando pequeno, pode crescer exponencialmente quando você tira os limites da sua visão e começa a criar como se o mundo fosse seu público-alvo. Porque hoje, o mundo realmente é o seu público-alvo. Grandes empresas que hoje dominam mercados globais começaram em garagens, quartos ou cafés. O que diferencia quem chegou lá de quem continua preso é o tamanho da visão. Jeff Bezos começou a Amazon vendendo livros de um quarto alugado. Elon Musk lançou as primeiras ideias de banco digital num computador velho. Steve Jobs e Wozniak montaram os primeiros computadores Apple com peças baratas. E sabe o que todos tinham em comum? Uma visão global. Eles sabiam que suas criações podiam transformar o mundo. E o que isso tem a ver com você? Tudo. Porque você vive na mesma era que eles, com acesso a ferramentas ainda mais poderosas. Mas nada disso vai importar se você continuar pensando pequeno, com medo de se expor, esperando o momento ideal. A abundância começa quando você se permite imaginar que pode ir além do seu bairro, da sua cidade, da sua zona de conforto. E quando você pensa em escala global, começa a agir com mais propósito, mais estratégia e mais ousadia. Você deixa de ser só mais um criador de conteúdo, empreendedor ou profissional comum, e passa a ser um agente de impacto. E esse é o tipo de mentalidade que constrói legados. O quarto hábito é o domínio da colaboração em vez da competição. Esse é um dos saltos mentais mais importantes para quem deseja viver a verdadeira abundância. A mentalidade de escassez nos ensinou por anos que, para alguém vencer, outro precisa perder. Que o sucesso é uma corrida de um contra o outro, onde só existe um pódio, um prêmio, um lugar ao sol. Mas isso é uma ilusão herdada de tempos antigos, quando os recursos eram limitados e o conhecimento era guardado como segredo. Hoje, a mentalidade abundante mostra exatamente o oposto. Quanto mais pessoas você ajuda a crescer, mais você cresce junto. A colaboração é o novo poder. Ela não apenas multiplica resultados, mas acelera conquistas, fortalece ideias e cria soluções que você jamais conseguiria desenvolver sozinho. Peter Diamandis entendeu isso muito cedo. Por isso, passou a construir redes com cientistas, empreendedores, engenheiros e visionários. Pessoas com talentos diversos, unidas por um propósito em comum de criar soluções que impactam bilhões de vidas. E sabe o que acontece quando mentes brilhantes se unem em vez de competir? Surgem inovações que mudam o mundo. A colaboração não é apenas um gesto nobre. É uma estratégia de crescimento exponencial. Quando você compartilha sua visão com outras pessoas, você ganha perspectivas que sozinho não teria. Quando se abre para parcerias, você acessa recursos que nunca estariam ao seu alcance individual. Quando você oferece sua ajuda genuinamente, você cria um ciclo de reciprocidade que inevitavelmente retorna para você em forma de oportunidades, conexões e prosperidade. Imagine dois empreendedores que, em vez de disputar o mesmo público, decidem unir forças e criar um produto conjunto. Ou dois criadores de conteúdo que, em vez de brigar por seguidores, se apoiam e se divulgam mutuamente. Ou profissionais que compartilham suas experiências em comunidades e ajudam colegas a evitarem erros. Isso é abundância em ação. Porque o sucesso deixa de ser um jogo solitário, onde só um pode vencer, e vira um ecossistema onde todos prosperam juntos. E mais. Quem entende isso não tem medo de dividir o palco. Porque sabe que a luz compartilhada não se apaga. Ela ilumina ainda mais. E o mais poderoso de tudo é que quando você entra nessa frequência da colaboração, o universo responde a seu favor. Pessoas começam a aparecer na sua vida com propostas que você não esperava. Portas se abrem sem que você force. Oportunidades que pareciam distantes se tornam acessíveis. E tudo isso porque você escolheu deixar de lado a mentalidade da disputa e adotou a lógica do crescimento mútuo. A natureza, inclusive, já nos mostra isso há milênios. As florestas crescem em comunidade. Os ecossistemas prosperam em harmonia. E nós, como seres sociais e criadores, abaixo de Deus, só alcançamos nosso maior potencial quando entendemos que crescer sozinho é limitado, mas crescer junto é exponencial. Então, se você quer mudar sua realidade,
Comece ajudando outras pessoas a mudarem as realidades delas. Crie conexões genuínas. Compartilhe o que você sabe. Valorize as ideias dos outros. Incentive os projetos que você admira. Quanto mais você colabora, mais você evolui. Porque a abundância verdadeira nasce quando o sucesso do outro deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma ponte. O quinto e mais poderoso hábito é o de acreditar que você merece prosperar. E isso pode parecer simples, mas é justamente onde a maioria se sabota. Não adianta ter acesso à informação, estudar sobre finanças, investir em cursos ou se conectar com pessoas influentes, se no fundo, você carrega a crença de que riqueza é algo reservado para eles, os privilegiados, os sortudos, os escolhidos. Essa é uma crença limitante e extremamente poderosa. Ela sabota suas decisões, bloqueia suas atitudes e te faz inconscientemente rejeitar oportunidades que poderiam mudar sua vida. A verdade é que a sua mente precisa estar convencida de que você merece prosperar, crescer, ter liberdade e viver com plenitude. Essa é a raiz da mentalidade de abundância. E Peter Diamandis reforça isso com uma convicção inabalável. A abundância começa na mente. Ela não surge quando o dinheiro entra, mas sim quando a mente se abre para receber. É uma convicção interna, profunda, de que há riqueza suficiente para todos, inclusive para você. Essa ideia não é apenas motivacional. É uma reprogramação mental necessária. A Bíblia mesmo diz que Deus nos fez para frutificar, multiplicar, dominar a terra e sermos prósperos. Isso não é vaidade. É propósito. Quando você prospera, você tem mais para contribuir. Você consegue ajudar sua família, sua comunidade, seu país. Você gera empregos, oportunidades, transformação. Mas enquanto sua mente estiver presa no modo escassez, achando que dinheiro é sujo, que enriquecer é pecado, que quem tem muito tirou de alguém, você vai andar em círculos. Vai viver no modo sobrevivência, lutando por migalhas, desconfiando da riqueza e se auto-sabotando toda vez que a abundância estiver prestes a bater à sua porta. Mudar isso é fundamental. E essa mudança começa quando você afirma para si mesmo: eu sou digno. Eu sou merecedor. Eu fui criado para prosperar. Quando você internaliza isso, você começa a se posicionar de forma diferente. Você para de se esconder, começa a criar com coragem, a vender com confiança, a aparecer com autenticidade. E a vida responde a essa nova frequência. Viver em abundância é se alinhar com o movimento natural do universo. A natureza não economiza beleza, nem frutos, nem ciclos. O mar não economiza ondas, o sol não economiza luz, o ar não economiza oxigênio. Tudo está em constante expansão. E a sua vida precisa entrar nesse fluxo. Acreditar que você merece prosperar é a chave que destranca todas as outras portas. É isso que diferencia quem apenas consome conteúdo motivacional de quem realmente transforma a própria realidade. Quando você acredita de verdade que você merece, seu cérebro para de buscar justificativas para o fracasso e começa a buscar estratégias para o sucesso. Você se permite sonhar, arriscar, errar, aprender e crescer. E essa jornada, aos poucos, te tira do piloto automático e te coloca no comando. Por isso, pratique esse hábito como um músculo. Reforce com afirmações positivas, com ações coerentes, com gratidão diária. Encha seu ambiente de sinais de que você está pronto para receber tudo o que tem direito. Porque, na verdade, a prosperidade começa quando você para de duvidar de si mesmo. Agora, eu quero que você pare por alguns segundos e pense. Qual desses hábitos você mais precisa aplicar agora? Qual deles vai ser o primeiro passo da sua transformação? Escolha somente um e comente aqui embaixo. Depois coloque ele em prática por 7 dias. Em seguida, adicione o próximo. Depois o outro, mais outro. Aos poucos, você vai perceber uma nova forma de ver o mundo, de enxergar possibilidades, de lidar com o dinheiro, com os desafios, com as oportunidades. Porque no fim das contas, o mundo não vai mudar só porque você quer. Mas quando você muda a forma como vê o mundo, tudo muda ao seu redor. E se esse vídeo te ajudou a enxergar com mais clareza, mais poder e mais esperança, então compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Porque a abundância verdadeira é aquela que se multiplica quando é compartilhada. Se você ficou até aqui, parabéns. Você já está com a mente alinhada com a prosperidade. Agora é dar o próximo passo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos valiosos. E antes de sair, clica no vídeo que está aparecendo na tela.
Ele foi escolhido especialmente para complementar tudo o que você aprendeu hoje e te ajudar a avançar ainda mais na sua jornada rumo à liberdade financeira. A gente se vê lá.